Ok, começando a gravação, então bom dia a todos. Gente, hoje a aula, como eu tinha comentado com vocês, baixa o volume, qualquer coisa fala mais alto, por favor. Gente, eu vou começar a fazer algumas experimentações, tá? Como vocês podem ver, eu estou com um quadro, então eu vou dar, como eu tinha falado com vocês, vai ser aquela aula bem tranquila, sabe? Bem que vocês estão acostumados, assim, de quadro, prof, etc. Aí, por favor, só peço que, como eu estou com o microfone alto e eu tô com a saída de som muito baixa, eu só peço que vocês falem mais alto e tentem não falar muito pelo chat direto, porque eu não vou estar mexendo direto no computador, eu vou estar mais por aqui, mas qualquer coisa eu tô acompanhando tudo, beleza? Só deixa eu confirmar se está gravando, ok, beleza, tranquilo. Pessoas, o que vocês lembram da primeira fase e da terceira fase sobre sistemas operacionais, redes de computadores e programação? O que vocês viram, mais ou menos? Para eu tentar fazer, como a gente tinha combinado, fazer aquele mês de revisão, só que daí, no caso, a gente começar a tentar fechar algumas pontas que vocês já viram ao longo do curso. O que vocês viram até agora? Quem pode falar? Alguém? Entendi, professor. Eu não lembro muito da primeira fase, mas eu lembro que a gente tocou mais ou menos nesses assuntos aí, só que real não lembro tipo assim, de nada. Sistemas operacionais eu lembro básico, básico, tipo, tem Windows, Linux, essas coisas assim. Mas só isso mesmo. Só isso? Tá. Gente, eu vou fazer então assim o que normalmente eu faço de apresentação, tá? Eu tento pegar um pouco de linha histórica só para a gente tentar caminhar um pouco em relação a isso. Um vídeo que eu gosto bastante, tem lá no YouTube, depois eu vou deixar na descrição aquela coisa toda, se chama História da Internet, tá? Então, History of the Internet. Tem legendado, mas depois eu falo isso sobre isso, tá? Até me sinaliza, depois vocês conseguem ler bem. História da internet é um vídeo que ele mostra bem como é que foram aparecendo as tecnologias, como é que foram aparecendo hoje o que a gente usa bastante, sobre TCP, IP, sobre até o Unix ele aparece no meio da história, mas o que a gente tem que entender é como é que apareceram essas tecnologias para saber como é que elas se encaixam no mundo de hoje. Tá? E eu gosto de pegar bastante essa história para a gente entender bem como é que funciona. Tem um outro vídeo, isso aqui é do YouTube, tá? Tem um outro vídeo que mostra os 100 anos da IBM. E mostra o aparecimento das tecnologias que foram vindo de lá para cá. Porque a gente sempre tem que entender como é que é feito o investimento em tecnologia, como é que é feito o investimento nessas soluções. Muitas vezes acontece por uma necessidade, às vezes econômica, mas muitas vezes é um esforço de guerra. Então, boa parte das tecnologias que a gente hoje usa, seja o Wi-Fi, seja até os próprios computadores, apareceram em momentos onde a guerra estava presente, certo? Então, teve esses momentos de salto tecnológico. E uma das épocas que teve foi principalmente na época da Guerra Fria. E aí, no caso, pessoas, aí é legal ver no site da IBM, tá? Então isso aqui é YouTube, mas no site da IBM, e esse aqui eu acho legal, é a história do mainframe, tá? Também da IBM, certo? Porque daí ele acaba mostrando mais ou menos como é que era a evolução. Então, quando a gente fala de sistemas operacionais, na verdade eu estou falando de sistemas computacionais, e aí, pessoas, fazer também um paralelo com filmes. Eu acho que um dos primeiros, em termos de linha do tempo, tá? Que é o jogo da imitação. Luz não tá boa? O jogo da imitação, eu vou falando enquanto isso. Conta a história do Alan Turing, porque também isso aí foi a época da Segunda Grande Guerra, onde mostra a história do Alan Turing na sua relação muito conturbada com o governo inglês. Então ele ajudou com o Colosso a decodificar o Enigma, que era uma máquina alemã, para a questão de criptografia. E aí eles conseguiram reverter boa parte dos ataques. Claro, muita coisa do filme é para
trazer mais impacto, etc. Então, assim, ele não é assim tão fiel. Tem até um site, eu não lembro agora de cabeça, que mostra qual é a fidelidade do filme com os fatos reais. Esse aqui estava na faixa dos 30, 35% de fidelidade com a história real. Então, assim, tem muita coisa que mostra. Infelizmente, a história real é muito mais triste do que mostra no filme, tá? Então, lá, infelizmente, eu já tenho que falar para vocês, não é um final feliz. E, na verdade, o que acaba acontecendo na história real ela é muito pior, tá? De qualquer forma, mostra bem o que era um computador. Então, quando a gente fala de um computador, a gente não está pensando em um sistema que ele sabe fazer três coisas, tá? E foi o próprio Alan Turing que provou lá nos anos 30, final dos anos 30. E eu gosto bastante disso. Um sistema computacional, ele sabe zero, ele sabe um e ele sabe somar. É isso que um computador sabe. O resto deriva disso, certo? Então, quando vocês vão mexer lá com sistemas digitais, vocês têm que ter a clareza de que o computador sabe fazer isso. Se vocês querem subtrair, vocês vão pegar uma sequência de zeros ou de uns, ou uma combinação entre eles, fazer uma sequência de somas para obter uma subtração. Se vocês querem multiplicar, vocês vão fazer uma sequência de somas. Se vocês querem dividir, se vocês querem fazer raiz ao quadrado, tudo vem a partir desse ponto, certo? Então eu tenho um sistema binário e apenas consigo fazer operações de soma e, como falei, o resto das operações deriva disso. Isso a gente aprende lá no começo do curso de computação. Bem interessante, certo? Então, na verdade, quando a gente fala aqui hoje, nós temos processador, memória. Essa é a máquina de von Neumann. Então, isso aqui é anos 50, 60. Tá? Onde ele sempre vai falar que eu tenho um processador, eu tenho uma memória e eu tenho um barramento principal que liga o processador com a memória e o resto dos outros periféricos, outros dispositivos. Tá? Isso aqui hoje a gente pode mais ou menos grosseiramente falar que o barramento é a placa-mãe, aqui é a nossa memória RAM e aqui é o nosso processador. Tá? O modelo de von Neumann é para ser um avanço, para formalizar melhor o que é um computador, que vem lá em relação ao modelo do Turing. Então aqui eu posso ter um sistema genérico. Então sempre que eu estiver falando de computador, eu vou estar falando do modelo von Neumann, onde eu tenho processador, memória e barramento. Eu não preciso ter mais nada que isso que é importante. Então eu não estou falando de teclado, não estou falando de vídeo, não estou falando nada do gênero. Voltando um pouco à história do mainframe, é até legal vocês darem uma olhada nisso, porque foge muito da nossa realidade o que era ver um computador nos anos 40, o que era ver um computador nos anos 50. E coisas daquela época ainda têm impacto na gente, tá? Até o que tem lá na história da internet, 1959, se não me engano, 57 ou 59, se tem a questão de time sharing, que é uma coisa que a gente vai ver que é a divisão do processamento para ele processar várias coisas. Beleza? Então, sempre é isso aqui. E muitas coisas, o que se pensava em computador lá na época da guerra, era eu poder quebrar sistemas criptográficos ou criar sistemas criptográficos, tá? Só entendendo que o Enigma, que é a máquina alemã de criptografia, ela era mecânica. Então, não necessariamente isso aqui tem que ser digital, eletrônico ou elétrico, tá? Pode ser puramente mecânico. Vamos lá. E aí, então, aqui na história da internet e aqui nos 100 anos da IBM mostra muitas dessas tecnologias, dessas evoluções em relação a isso. Beleza, pessoas? Então, na verdade, o que vai acabar acontecendo é que os computadores eles vão começar a crescer e eles sempre vão ser, boa parte disso, eles vão ser de uma função dedicada. Eles eram dedicados para fazer uma única função. Então, era normal serem computadores muito grandes. Grande, tamanho de uma sala, 2 salas, 3 salas, um andar, etc. Então, isso era normal um computador desses ter. E aí isso foi crescendo, crescendo, crescendo e durante muito tempo eles eram para fazer funções dedicadas, eles só iam fazer uma coisa de cada vez. E o que apareceu, mais ou menos, se você pegar a história aqui da história da internet, não vou expor agora, que eu acho que não tem necessidade, e aqui no caso da história da internet, que mostra que lá nos anos 57, se não me engano 57, 59, a gente tem esse computador e esse computador ele começa a poder quebrar o seu processamento para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E hoje, para nós, é muito óbvio dizer que um computador faz várias coisas. Se vocês pegarem um computador de vocês, Windows, por exemplo, e olhar o gerenciador de tarefas, ele pode estar fazendo
30, 40, 50 tarefas de uma forma quase simultânea, certo? Não se fala que é simultâneo porque o processador, tá? Ele só faz uma coisa de cada vez, mas ele faz um processamento, ele vai para a próxima tarefa, executa mais um pouco, próxima tarefa, executa mais um pouco. E à medida que ele vai fazendo isso tão rápido, tem-se a impressão que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, certo? Eu estou, então, agora gravando e transmitindo para vocês no mesmo momento, só que dá essa impressão. Na verdade, ele processa um pouco o Discord, vai para o meu OBS, processa um pouco e vai fazendo isso de uma forma alternada. Claro que tem várias formas de acelerar isso, mas, grosseiramente falando, é isso que acontece, beleza? Então, esse computador, à medida que ele tinha apenas uma função dedicada, então eu tinha apenas um único usuário, que era um operador. Claro, várias funções, várias profissões, elas existiam na época. Então eu tinha um operador de mainframe, que era apenas uma única pessoa que operava todo esse sistema. Gente, vocês conseguem ler bem tudo que está aqui? A iluminação está boa, está tranquila ou preciso mexer alguma coisa? O sol tá subindo, então ele vai mexer na iluminação. Mas como é que tá? Tá legal? Sim? Não? Só peço que vocês falem mais alto, pessoas, porque eu tô com a caixa de som baixa para não dar microfonia. Como é que tá? Vocês conseguem ler bem? Tá de boa. Tá, beleza. Então, olha só. Gente, então nós tínhamos esse operador e ele fazia uma única coisa. Só pra vocês terem uma ideia. Eu entrei na faculdade em 97. Meus professores, eles tinham entrado na faculdade mais ou menos lá pelos anos 70. 70, 80, mas 80 ainda tinha bastante disso. Então, quando eles queriam rodar um programa, não tinham computadores no curso de computação. Então, computação, ele vem, pelo menos aqui na UFSC, por exemplo, ele vem lá, é um braço da estatística da matemática. Então, normalmente, o curso de computação era em papel. Se tu queria processar alguma coisa, tu pegava um bloco de cartões perfurados, perfurado mesmo, com furos, 01, 01, 01, ou está perfurado ou não está perfurado, tá? E ele levava e deixava isso com o operador. E o operador pegava aquela pilha de código, tá? E ele, no momento que fosse apropriado, porque essa máquina ela tinha uma função dedicada, que ela tivesse uma janela ali para poder processar, ele pegava e colocava os cartões perfurados dentro da máquina. E ele processava. Então isso podia levar 2, 3 dias, porque ele tinha que achar uma janela que o computador não estava processando outras coisas. E aí ele rodava, e aí depois o aluno voltava lá para o CPD e pegava o resultado. Então ele levava uma pilha de papéis perfurados, entregava para o operador, ia embora. 2, 3 dias depois ele ia lá e via o resultado. Então era assim que funcionava o processamento. E isso começou... Oh, meu Deus, eu não sabia que ia dar o sol assim. Tá, continua. E ele não sabe... então era isso que acontecia. Nossa, parece um sabre de luz. Ele não... Era assim que funcionava. E à medida que foram aparecendo outras tecnologias... E aqui eu quero chamar a atenção principalmente na história do mainframe, eu vou deixar esses aqui para usar como pontos de referência, é que o mainframe era uma máquina gigantesca que ela fazia um processamento de cada vez, e lá pelos anos 50, né, que diante das várias histórias, eu comecei a ter eu acho que vamos ver como é que vai ficar esse som aí. Eu acho que ele vai subir e passa embora, beleza. Tá? E então, qualquer coisa eu aproveito aqui em cima. E então, era isso que a gente tinha. Só que esse mainframe ele começou a não ser mais dedicado e ele começou a fazer o que se chama de time sharing, tá? Ou a divisão do tempo do processamento para que vários processos pudessem ser executados ao mesmo tempo. E aí, no caso, eu não tenho mais um único operador. Então, eu começo a esticar dessa máquina vários terminais de acesso. Vou colocar aqui apenas um T de terminal. Tá? Depois a gente vai ver melhor sobre isso. E aí eu tenho vários terminais para que várias pessoas pudessem processar ao mesmo tempo. Não, esse ao mesmo tempo você tem que tomar bastante... É bastante delicado falar isso. Na verdade, o que a gente tem que dizer é que este terminal vai ter uma fatia do tempo, este terminal vai ter uma outra fatia do tempo, este outro vai ter uma outra fatia. E eu vou fazendo isso de uma forma cíclica. Então, se eu fizer isso, uma taxa alta de ciclo, o usuário tem a impressão de que a máquina está processando apenas para ele.
beleza? Então eu passo a ter várias pessoas operando, vários operadores aqui na máquina. Se vocês olharem a história do mainframe, vocês vão ver, inclusive, que o que se tinha na época eram as tecnologias disponíveis. Quero só fazer um pequeno parênteses. A Xerox, que eu acho que hoje nem é tão popular quanto é da minha época, porque Xerox eram das máquinas, as fotocopiadoras, lá nos anos 60, ela tinha um laboratório de pesquisa e lá eles fizeram várias coisas. Dentre elas que destaca assim, de popularização e estabelecimento de tecnologias, não que às vezes eles tenham criado, mas eles tenham aperfeiçoado e formado padrão que hoje a gente conhece. Então, a Xerox ela fez duas coisas que eram extremamente importantes, como Douglas Engelbart, que fez o mouse. Então, qualquer dispositivo de entrada de dados que fosse diferente do teclado, se não me engano, é 63 o mouse, e um monitor. Até essa época, na verdade, quando a gente fala em terminal, eu não estou dizendo que eu tenho um monitor, um teclado e um mouse, porque o mouse nem existia e o monitor ou era muito caro, ou era inviável, ou não valia a pena porque eu queria apenas uma operação. Se vocês olharem mais uma vez na história do mainframe, vocês vão ver que eu tenho aqui, na verdade, o que se chama de teletipo. Tele, de distante. Então, tudo que a gente falar de tele tem a ver com a distância. E aqui, tipo de tipografia. Na verdade, eu estou entrando com a entrada de caracteres, né, uma máquina de escrever. Então, imagine que agora é o seguinte, este operador aqui, no caso, o que ele tem é à sua frente alguma coisa equivalente a uma máquina de escrever eletrônica, onde ele vai entrar com a entrada, vai estar com a entrada de dados, e a saída é uma saída de uma impressora. Tá? Todo mundo sabe o que é uma impressora matricial? Alguém nunca viu uma? Normalmente vocês vão ver a impressora matricial hoje, quando vocês vão fazer uma compra e emite a nota fiscal. Tá? Muito mais rudimentar, claro. Mas então esse teletipo aqui, ele entra com a entrada de dados e basicamente eu tinha um rolo de papel aqui de um lado, do outro lado um rolo de papel. Esse papel ia girando e eu ia operando dessa forma. Tá? Tanto é que eu vou compartilhar com a tela de você, compartilhar aqui com a tela. Vamos lá. Quero compartilhar apenas esta janelinha aqui. Vamos ver se vai ficar boa. Certo? E deixa eu colocar aqui na gravação. Então, era isso, na verdade, que o operador tinha. Então, ele tinha que digitar comandos e fazer essas operações. Isso era o que ele tinha disponível quando a gente fala em termos de teletipo. Ele entrava dados. Então, normalmente, o que eu tinha era uma, vamos chamar de interface, onde eu tinha 80 colunas por 24 linhas. Tanto é que esse padrão, inclusive, que eu estou compartilhando no meu terminal agora com vocês, era mais ou menos isso que ele tinha. Certo? Então, se ele quisesse ver alguma coisa na tela, então eu sempre tinha que entender que era, na verdade, uma matriz de 80 por 24. E aí eu podia colocar os caracteres e operar. Então, se eu quisesse fazer uma pergunta, por exemplo, listar, listar quais são os arquivos que estão, né, nessa pasta, nesse diretório presente, ele vai me listar esse resultado e aí eu posso ter uma relação sequencial de operações. Eu digito um comando, tenho o resultado embaixo. Digito um comando, tenho o resultado embaixo. E aí eu posso fazer isso dentro de uma impressora. E essa lógica de teletipo, ela acabou se popularizando. Então aqui eu podia ter a sua máquina de escrever com uma impressora matricial de saída e aí eu podia ter vários desses teletipos. Claro, essa máquina de escrever eu posso trocar para um teclado elétrico, eletrônico, eu posso colocar um teclado mesmo, como a gente conhece hoje em dia. Eu posso trocar essa impressora matricial por um monitor, mas eu ainda consigo ter, ainda tenho uma entrada de dados por teclado e uma saída de dados visual, ok? E aí, até hoje, então, quando eu estiver falando para vocês abrirem um terminal, na verdade eu vou pedir para vocês abrirem um teletype ou um virtual teletype. E a gente basicamente um teletipo, ou VTS ou VTY, tá? Que são esses teletipos aqui, certo? Até se vocês olharem também, às vezes a gente vai ver o TTY de terminal de teletipo e hoje a gente tem um virtual teletype.
Tá? Então, TTY, VTY, essas são expressões que tem no Linux até hoje e a gente vai ter de coisas dos anos 60. Beleza? Deixa eu tirar isso aqui para não ter a necessidade. Ok, pessoas? Então, essa é a primeira coisa. Então, de novo, o que eu quero sempre chamar a atenção é que a gente tem tecnologias que elas são dos anos 50, dos anos 60 e a gente vai ver em breve dos anos 70. O sol está vindo, daí eu vou aproveitando a parte mais em cima do quadro. Beleza, então, pessoas, então o que eu começo a ter é um computador que ele começa a ter muitos terminais. E esses terminais começam a ficar cada vez mais distantes. Então, uma das tecnologias que também estava presente na época, e aí eu começo a fazer uso dessas tecnologias, vou colocar aqui apenas o M, mas eu quero chamar a atenção que isso aqui é um modem. Porque na medida que eu começo a modular o sinal, deixa eu melhorar aqui a figurinha, na medida que eu começo a modular o sinal, eu começo a ganhar em distância. Então, um terminal que ele tinha antes o alcance de 2 metros, 3 metros, 5 metros, 10 metros, eu posso colocar um modem e começar a ter de 500 metros, de 1 quilômetro e quem sabe até 2 quilômetros. Lembrando, pessoas, deixa eu apagar um pouco aqui o 0 e 1. Lembrando que esses modems eram poderosos 2400, 4800 e quem sabe, à medida que começou a avançar no tempo, gente, isso aqui é muito mais recente de operar 9600 bits. Hoje, inclusive, é normal eu ter um terminal, um VTY, operando a 9600 bits. Então, se vocês instalarem o Linux hoje e acessarem, talvez vocês ainda tenham ele. Claro que hoje a gente está falando já de 14400, 38400 velocidades mais altas. Mas nessa taxa de atualização, um digitador rápido vai perceber que ele, à medida que ele está digitando, os caracteres vão aparecendo com uma cadência mais lenta. Vai aparecendo de uma forma mais devagar. E, gente, de novo, isso aqui é anos 60, anos 70, e ainda assim a gente está falando de tecnologia que a gente usa hoje em dia, e esses conceitos eles foram sendo incorporados no Linux e nos Unix em geral. Tá? Estou falando de família BSD e família Unix. Isso também não é diferente da família Windows, mas uma coisa mais pontual, certo? Até um certo ponto, o Windows ele pegava alguns conceitos do Unix e em alguns outros conceitos ele fugiu, certo? Até aí, pessoas, alguma dúvida? Qualquer coisa, só me chamem pelo áudio, tá? Como eu falei, eu não tô muito no chat, que eu só tô com a minha tela aí, mas qualquer coisa vamos sinalizando, beleza? Se a luz ou o meu áudio não estiver legal, por favor, me sinalize. E aí, pessoas, eu começo a ter várias pessoas mexendo. Deixa eu apagar aqui, vamos lá. Eu quero manter esse quadro aqui. E para não ficar tão cansativo, pessoas, só para vocês terem uma ideia, quando a gente está vendo sobre esses avanços, peço que você dê uma olhada neste site agora, de henriquelevenet.com. Ele fez uma história do tempo. Por favor, acesse levenet.com. Deixa eu até colocar no chat aqui. Eu vou colocar sempre no chat de aulas, tá? levenet.com. Deixa eu ver se ele vai. Meu celular apitando. Deixa eu ver se o link está certo. Beleza, Henrique Levenet, vocês vão ver que ele tem a história do Unix, a história do Windows, a história das linguagens de computador. Abro uma dessas aí, eu vou abrir aqui junto com vocês, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Beleza? Vou aqui abrir o terminal, ok. Vou pegar apenas uma delas no caso. Só para a gente entender, quando eu estou falando de um computador dessa época, eu não estou falando de um computador específico, eu estou falando de um monte de computadores, tá? E aqui no caso eu quero mostrar, deixa eu ver se o link está certo, aqui ó, eu vou mostrar na forma do diagrama. Ele vai mostrar, vamos lá, tem toda essa linha do tempo, acho que tem que carregar um pouco, pessoas, porque ao passar o mouse em cima dessa linha branca aqui, dessa faixa, ó, agora sim, ele vai mostrar só a história do Unix, tá? Para vocês verem o tamanho
do trabalho que ele teve para compilar praticamente todos os Unix, o Unix com CS lá de 69, que depois virou Unix em 71 com X, né, como a gente conhece. Tem toda uma história dentro lá da Bell Labs, não cabe aqui a gente ficar falando sobre isso. Só para vocês verem que quando a gente está falando do Linux 2 ponto alguma coisa, 3 ponto alguma coisa, o macOS e outros sistemas, de onde eles vêm, para onde eles vão, só para a gente voltar e ver o tamanho da história que aconteceu diante disso. Tá? Eu não vou, claro, entrar no mérito, no detalhe disso, mas só para vocês verem e dar uma olhada depois, quando a gente fala de história dos computadores. Então esses terminais aqui, eles começaram a ficar cada vez mais e mais e mais complexos. Começaram a ter o modem, apareceu o modem, isso e aquilo, e aí teve Unix, e aí começa a aparecer as tecnologias, e aí sim, a gente está falando de uma estrutura em que daí aparece o Unix como um sistema operacional, aparece também a linguagem de programação em C, e também aparece a pilha de protocolos TCP/IP. Claro que isso não foi uma coisa tão simples. A gente está falando de três tecnologias que apareceram lá nos anos 70, Guerra Fria, aquela história toda no começo da aula. E eu acho que a história da internet reflete bem o que apareceu. Tá? Tanto é que todos eles apareceram mais ou menos na mesma época. Mas sempre era o mesmo princípio. Não vou entrar no detalhe. Hoje, especificamente, quando eu fizer a revisão de redes, vai ficar mais claro. Mas a ideia era, antes de mais nada, eu desvincular o hardware do software. Quando a gente está falando lá do mainframe, quem fabricava o hardware do mainframe era o mesmo fabricante que fazia o software do mainframe. E por causa disso, que hoje a gente vai achar estranho, mas o que na época não era. Eu tinha o mesmo fabricante, então se ele quisesse colocar alguma funcionalidade a mais ou menos, eu tinha que falar com o mesmo fabricante de hardware e software. E aí, por causa disso, por causa dessa limitação e de várias outras, se queria que à época eles fizessem um hardware que eu pudesse ter um sistema operacional genérico, onde esse sistema operacional pudesse rodar em vários computadores ao mesmo tempo. Então isso era importante. Eu padronizar um sistema operacional e não depender mais unicamente do fabricante. Eu padronizar o sistema operacional para ficar mais fácil para os operadores, para as pessoas, uma vez que eu tenho mais pessoas mexendo. Eu precisava ter uma pilha de protocolos de rede padronizada para que os computadores pudessem se comunicar. E eu tinha que ter uma linguagem de programação, que ela veio um pouquinho depois, para facilitar o desenvolvimento de novas aplicações. Tá? Então, sempre a gente vai estar falando dessa trinca, ou, deixa eu mostrar aqui no caso, eu sempre vou estar falando dessa santíssima trindade aqui de programação e de sistemas operacionais. Então, na verdade, o que realmente interessa é que eu vou estar falando aqui no caso de sistemas operacionais, onde eu tenho o caso do Unix, eu tenho as redes de computadores, que daí entra o TCP/IP, e eu tenho as linguagens de programação, que entra o C. Se vocês forem lá no site do Levinet, vocês vão ver mais ou menos a história das linguagens de programação, que, no meu entendimento, é muito mais complexa que a dos sistemas operacionais. Lá porque tem vários tipos de linguagem. Assim como tem os sistemas operacionais têm a sua história, mas ali ele pegou apenas uma fatia estreita, que é do Unix. Tem vários outros tipos de sistema operacional. Das linguagens de programação, eu não conheço nenhuma que não está lá no site dele. E aí vocês conseguem ver quem derivou de quem e por onde vai. Então, quem aprender hoje JavaScript, Java, Python, etc., é legal saber qual é o seu parentesco, porque muita coisa veio do C. Beleza? E aí, então, de novo, pessoas, época de Guerra Fria, aquela história toda, não só por uma demanda do governo, uma questão de segurança nacional, aquela história toda, mas também porque tinha muito investimento em universidades para desenvolverem novas tecnologias, novos padrões, novos protocolos. E aí sempre aparece essa trinca, onde, de novo, eu tenho um sistema operacional genérico para rodar em qualquer computador, eu tenho uma pilha para rodar de uma forma padronizada. Aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa. A gente está falando de uma época em que, no mundo, o que se tinha em termos de comunicação de dados era o mundo de telefonia.
E aí a gente tem que entrar num detalhe que eu acho que vocês devem ter visto em telefonia 1 e 2. Hoje a gente já está falando de alguns padrões que já são estabelecidos de mercado. Mas mesmo assim, no mundo de telefonia, há alguns padrões e alguns padrões por fabricante. Então, é um universo, esse mundo de telefonia, onde não é exatamente sacramentado que tudo vai obedecer o mesmo padrão. O sistema de bilhetagem de uma central telefônica, ela pode ser específica de um determinado fabricante. Então, a Intelbras, a forma como ela faz bilhetagem, tarifação e bilhetagem, não necessariamente precisa ser igual a da Digitro. E aí cada um pode colocar no seu modelo do seu produto um tipo específico. Agora, se um operador, no caso vocês, forem mexer com esses equipamentos, vocês têm que primeiro dominar o produto, o equipamento do fabricante, para depois saber operar ele devidamente. E quem trabalha muito com essa integração entre eles, sabe desse grau de complexidade, que é fazer um pouco disso, um pouco daquilo e tentar misturar os dois. Às vezes o padrão do bilhete, coisa assim, não bate. E em redes isso não era diferente. Então, começou a se criar uma forma de eu fragmentar a informação. Lembrando, tá, gente, lá do modem, lembra? A gente estava falando de taxas de transmissão 2.400 bits, de 4.800. A primeira conexão intercontinental, não lembro a data, ela estava operando a 2.400 bits, tá, entre Estados Unidos e Europa. Tá, acho que era Inglaterra, ou França, não lembro. Mas ela estava operando 2.400 bits e teve uma taxa de perda muito, muito grande. Eles queriam escrever login, né, a pessoa poder fazer login 2 pontos. Só veio o NO, tá? Só para vocês terem uma ideia. Depois começou a ter uma taxa de perdas muito grande e o que aconteceu foi que... Deixa eu tirar esse compartilhamento de tela, não precisa. Ok? E depois caiu a conexão. E aí também para poder desenvolver, porque cada fabricante do seu sistema operacional botava a sua linguagem de programação ou suas ferramentas. Então, de novo, se eu quisesse mexer numa máquina IBM, eu tinha que fazer um curso da IBM para saber operar com o equipamento da IBM. Se eu estivesse trabalhando com a DEC, que era um outro fabricante que veio um pouco depois, eu tinha que fazer o curso da DEC para mexer com isso. Então a ideia era padronizar. E hoje, o que a gente chega para cá, nós temos esses três. Quero entrar agora no mérito, somente, do sistema operacional desse em particular. Ok? Então, tirando para cá, vou expandir um pouco isso. Então, quando a gente fala hoje de sistemas operacionais, eu já estou dizendo, também vou fazer a mesma coisa aqui, é que eu queria, antes de mais nada, pessoas, acessar os dados, manipular os dados, operar os dados. Se a gente voltar lá para a ideia do Alan Turing, claro, não quero entrar no detalhe do conceito dele, mas em 1939 ele escreveu um artigo que ficou, por isso que ele é o pai da computação, não só pelo artigo, mas por todo o pensamento dele, de 0, 1 e soma, onde ele tinha uma máquina, que ele tinha uma memória infinita que ele podia ficar operando. Então, no fundo, o que a gente quer quando a gente vai falar desses computadores é que a gente quer operar informação. Vou aqui falar genericamente de dados, mas eu quero operar a informação. E, preferencialmente, eu ter a possibilidade de operar muitos dados ao mesmo tempo, não apenas um dado de cada vez. Se vocês não pegaram essa época, eu peguei uma parte, a outra parte não peguei. Estou com 41 anos, então eu ainda peguei a fase em que um computador ele tinha 2 entradas de disquete. Disquete grande, tá, gente? Não era o disquete pequenininho. Não era o de 2 e pouco, era o de 3 e pouco. A bolachinha. Tinha o bolachão e a bolachinha. A de bolachinha, a entrada da esquerda, normalmente era para colocar um sistema operacional. E a bolachinha da direita, né, a entrada, o drive da direita, era para colocar um arquivo ou um aplicativo para poder rodar. Mas um pouquinho anterior, eu tinha então um computador com 2 entradas, onde a entrada esquerda eu colocava o programa para rodar e a direita eu colocava o arquivo que eu queria mexer. Então, se eu quisesse mexer numa planilha, por exemplo, eu tinha que colocar no disquete o programa de planilhas, tá? Não era Excel, era uma coisa muito mais primária. Eu tinha que botar o programa de planilhas
e no drive da direita eu tinha que colocar a planilha. E aí eu ligava o computador, esperava o computador ligar. Daí depois que ele ligava, eu manipulava ele, salvava no disquete, né? Porque eu não tinha memória interna, tá? Eu não tinha um HD para armazenar, isso veio depois. Então eu salvava isso tudo no disquete e depois eu podia desligar o computador, tirando ali o, o disquete. Parênteses, pessoas, alguém já mexeu com disquete aí? Às vezes eu falo disquete, não sei se vocês imaginam o que é processar com disquete. Mas eu já vi imagens com conexão. Tá, mas mexer assim, interagir. Não? Tá. Eu não peguei a época da fita cassete, tá? O pessoal um pouquinho mais antigo pegou. Porque ao invés de mexer com as bolachinhas, os bolachões, o pessoal mexia com fita cassete. Sabe fita cassete de música? Ela é basicamente para armazenar informação e ela pode colocar informação digital. Então, o Amiga, o MSX, eles tinham entrada por cassete. Então, tu pegava aquelas caixinhas, o cassete botava lá e gravava. Gente, eu tô falando que tinha que rebobinar a fita, né? Rebobinar a fita. Então, às vezes eu falo rebobino na aula quando eu quero voltar no tempo. Gente, é uma piadinha que nem tem mais graça hoje porque nem dá para entender. Mas tinha que rebobinar, então eu podia levar assim 10, 15 minutos para rebobinar. Por isso que tinha que ir lá pegar a caneta Bic, rebobinar a fitinha na mão. Era às vezes mais rápido que do computador. Então assim. Porque no fundo o que eu quero é operar os dados. Deixa eu tirar aqui a história do mainframe. Acho que já tá bom, só porque eu quero ganhar espaço aqui. Então, eu quero operar vários dados. Se eu tenho vários dados para operar, e quando eu digo vários dados, pessoas, eu não estou falando de arquivos, eu posso ter a abstração da informação em arquivos, mas não necessariamente é um arquivo, tá? Eu estou falando de dados em geral. Aí eu podia ter, portanto, vários processos, vários programas em execução. Agora eu quero começar a tirar esse universo aqui em volta e começar a focar nesses conceitos que a gente tem de que já se diz de sistemas operacionais modernos. Então, eu começo a ter multidados. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Minha filha está brincando com vermelho, deixa eu ver se ainda tem. Então, na verdade, eu tenho multidados, onde eu quero ter vários processos. E aí eu quero que várias pessoas operem a máquina. Então, eu quero um sistema multiusuário para acessar múltiplos processos para operar múltiplos dados. Normalmente, o fluxo é assim. Normalmente, claro. Não necessariamente é dessa forma, mas é isso que eu quero fazer na prática. Então, hoje, as três grandes famílias, né? Família Windows, família Linux e família Mac, todos eles têm derivação desses princípios dos anos 50, 60, 70, 80, mas principalmente anos 60 e 70. Tá? Disso aqui que a gente começa a ter. Então, os usuários começam a acessar através dos teletipos, ou teletipos virtuais, começa a abrir processos, começa a rodar programas. Então, processo é qualquer programa em execução. Também não quero entrar no detalhe de processo agora, porque depois a gente quer expandir um pouco o conceito disso. E aí eu começo a ter, então, múltiplos programas mexendo em múltiplos dados. Gente, isso aqui é essencial para entender sistemas operacionais modernos. Quando eu quero múltiplos usuários, mexer com múltiplos processos, porque muita coisa vai derivar desses conceitos. Até aqui, pessoas, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Vou avançar, tá? Gente, o áudio tá bom? Vocês estão conseguindo pegar bem? Tá captando legal? Tem um pouquinho de eco, mas não é problemático. Tem, gente. Só um pequeno parênteses. É porque eu tô aqui uma edícula aqui atrás e ela é toda fechada, tá? Por causa do vizinho, porque eu falo alto. E tá tudo fechado aqui. Então, à medida que eu vou tendo aulas mais tarde, eu vou abrindo. Mas é só porque eu imagino que deva ter sim. Fechou. Não, realmente não é muito problemático. Tá. Mas se estiver ruim, me avisa. Certo, pessoas? Então, olha só.
Vamos lá, vamos começar a expandir um pouco isso. Então, quando eu estou falando de dados, eu estou falando genericamente de informação. Então, a primeira abstração que a gente tem que ter é que eu tenho que ter, na verdade, uma forma de organizar os dados dentro do meu computador. Claro, eu já estou avançando um pouco no tempo, onde eu tenho, além da memória de trabalho, que é aquela memória do von Neumann, né, aquela figurinha que eu tinha mostrado agora há pouco, eu tenho que ter uma memória persistente. Então, aqui no caso, agora sim eu começo a ter alguns conceitos legais. Então eu começo a ter memória principal, meu computador, eu vou começar a entender que estudo é o meu computador, e aí eu tenho então minha memória principal, ou de trabalho, tá? Mas o termo, vou colocar aqui, memória principal, vou colocar em parênteses de trabalho, que tem a ver com os processos, e eu também tenho uma memória secundária. Aqui, pessoas, começa a ficar um pouco mais abstrato, porque como eu digo para vocês, que é de armazenamento. Foi. Não exprimida, mas foi. Muita coisa que tinha de interessante para a gente mexer passou. Hoje a gente tem tanta tecnologia tão boa, tanto é que a gente até conversa, eu com outras pessoas, o pessoal da minha época, é que hoje cada vez mais pessoas, ou a gente está num nível muito mais abstrato de tecnologia, então a gente simplesmente não vê isso, e às vezes fica difícil explicar. Então quando a gente tem que entender esses conceitos, hoje está mais difícil do que era antigamente. Porque eu sou da época, pessoas, eu mexi com zip drive. Zip drive era uma fita, gente, é fita, olha os termos. Era uma fita que a gente fazia backup de tudo que a gente fazia, quase no ano, e essa fita cabia 100 mega. Isso era um zip drive, tá? Era uma fita de backup que a gente podia usar como drive externo. Tá? Eu sou da época que a gente estava pegando o CDR, né, a mídia virgem, onde a gente podia pegar e fazer a gravação, gravar um CD. Então a gente achava o máximo gravar 650 mega. Depois veio o DVD, que a gente podia gravar 4,7 GB. Nossa, era uma coisa incrível. Tá? Dupla camada, não sei o que. Era o máximo isso aí. Beleza? Hoje, o que sobrou, pessoas? Hoje, cada vez menos, a mídia mecânica, né, seja o disco mecânico, também está caindo em desuso. Então, a gente quase não fala mais sobre ele. A gente já está falando de mídias puramente eletrônicas, a gente está falando de NAND, a gente está falando de flash, a gente já está falando de SSD e por aí vai. Agora, é o seguinte, se vocês olharem o celular de vocês, ele tem uma memória principal e ele tem uma memória de trabalho, e de armazenamento. Então, o celular, ele continua tendo isso, certo? Mas vamos focar para cá. Então, quando eu falo de multidados, eu preciso mais ou menos organizar essa informação em alguma abstração que seja fácil de eu localizar essa informação e eu poder operar essa informação. Senão, simplesmente vão ser bytes largados. Lembrando, o computador só sabe 3 coisas, 0, 1 e soma. Tá? Nunca esqueçam isso. E aí, sim, tem os arquivos. E os arquivos, então, ele tem metadados. Metadados são dados do próprio arquivo, informação do próprio arquivo. E aí eu tenho os dados de fato. Tá? Então, ó, eu tenho os dados e os metadados. Para ver se não ficou muito bagunçado. Quando eu falo metadados, são informações respectivas ao próprio arquivo, a informação da estrutura como arquivo. Em que área da memória secundária está armazenada, como é que está dividida, porque a gente não vai escrever de ponta a ponta. A gente não, por exemplo, um arquivo de 1 GB não vai do primeiro byte ao último byte. Quem fazia isso, por exemplo, era o FAT, um sistema de arquivos, né, que ele botava o arquivo de uma forma sequencial. Tanto é que quando a gente começava a operar, tinha depois que desfragmentar. Alguém mexeu já com desfragmentação? Acho que não, que vocês nem pegaram mais essa época, por isso que eu fico dizendo. Eu estou falando um monte de velharias aqui, mas, de novo, são conceitos que eles foram importantes para a gente chegar onde está hoje. Tá? Quem usa Android está usando, na verdade, embaixo um Linux que veio do Unix, que é um derivado de um sistema de 1971. Tá? O conceito, se vocês pegarem o artigo publicado em 1971,
vocês vão ver os mesmos princípios. Os dados são organizados em arquivos que eles têm metadados e dados. Beleza? E aí eu posso, então, nesses metadados, dizer, por exemplo, quem, isso é importante, tá? Quem pode manipular esses arquivos. E agora eu começo a ter um sistema multiusuário onde eu posso ter permissões e propriedades. Como eu falei com vocês, gente, hoje é uma aula muito conceitual, então eu praticamente não mexo no computador, mas a gente tem que ter em mente que, como vocês viram quase nada disso, né, como vocês relataram, ou vocês viram muito pouco lá, porque hoje não tem uma matéria específica de sistemas operacionais, então eu tenho que mais ou menos trazer um resgate, certo? Vou tentar fazer com que a aula não seja só no quadro, tá? Embora, como eu sempre falo com vocês, a gente já está acostumado com isso. Então, quando a gente está falando de multiusuários, eu posso ter agora permissões e propriedades. Então, um arquivo pode ter um dono. O arquivo, eu posso adicionar permissões de quem pode fazer o que neste arquivo, quem pode manipular essa informação. E aí eu começo a fazer essas relações entre eles. Deixa eu ver se eu consigo uma canetinha aqui. Permissões ligadas com essas propriedades. Beleza? Agora sim eu começo a ter, então, um lugar onde eu posso compartilhar arquivos, ou seja, eu posso armazenar esses arquivos. Então eu posso estruturar eles numa árvore, que é um sistema de arquivos, que é como eu organizo esta informação, como eu distribuo essa informação dentro da minha memória secundária, né? E aí eu preciso de alguns conceitos que são da época. Aqui, pessoas, vocês têm que lembrar, eu estou falando aqui de anos 70. Anos 70, só vocês terem uma ideia, o homem foi para o espaço em 63 ou 61. Não, 61 foi o Sputnik, se não me engano. Tá? Posso estar falando bobagem com as datas, tá? Mas é lá por volta de 61 foi o Sputnik. Em 63 foi o Gagarin, tá? O primeiro astronauta que foi e voltou vivo, tá? Isso é importante. O problema não é mandar o homem para o espaço, é manter ele no espaço por um certo tempo e voltar, tá? Tem um documentário, acho que está na Netflix ainda, não lembro agora de cabeça, que conta a história do Gagarin, tá? É um filme russo, inclusive, tá? Vocês têm que lembrar que quando a gente está falando de filmes norte-americanos ou russos, pode ter uma certa tendência pró ou contra essa história. Então esse filme conta a história do Gagarin, porque quando a gente fala de um homem ir para o espaço, a gente imagina que ele foi lá, ficou voando no espaço. Não, não é exatamente isso. Ele foi até... ele passou do nível de 100 km, orbitou e voltou, tá? Mas é legal entender que quando a gente fala homem para o espaço, a gente imagina uma cabine, uma espaçonave, tudo bonitinho, e foi um pouquinho pior, tá? Aí Korolev, enfim, tá? Uma história bacana. Esses computadores, pessoas, ou seja para ir para o espaço, seja para ir para a Lua, inclusive está no GitHub todo o código, tá? Feito muito por mulheres, que era uma coisa que existia bastante na NASA, mas não era divulgado, tá? Tem toda uma questão em volta disso, enfim. Mas era normal um computador ter como memória principal alguns K de memória. De memória secundária, alguns K de memória. 8K, 32K. Se não me engano, o homem foi... Aquela frase, o homem foi para a Lua com 32K de memória. Gente, 32K é um Arduino, tá? Só para vocês terem uma ideia. O poder de processamento que um Arduino tem é maior do que o módulo de aterrissagem do homem que chegou lá na Lua em 69. Beleza? Então imagine que vocês com um Arduino, vocês podem fazer melhor do que eles fizeram lá. Claro, nível de programação lá embaixo, né? Mas é isso. Então, uma coisa muito importante para poder ajudar isso é que a gente tem que aproveitar tudo que aprendeu lá no mundinho da computação. Se a gente tem árvores, pilhas e filas. Não vou entrar nesses detalhes, mas tem formas de tu organizar a informação para que seja mais fácil armazenar e principalmente recuperar a informação. Se eu tiver um disco de vinil, alguém já mexeu em disco de vinil? Meu Deus do céu.
Que tristeza, só falando coisa leve. O disco de vinil ele é sequencial. Então, se eu quisesse, vamos imaginar dessa forma, né? Se eu quisesse ver alguma informação, eu teria que fazer a agulha se movimentar e ir e voltar. Vocês vão dizer, meu Deus, que coisa arcaica. Gente, um disco mecânico de armazenamento, um HD, é isso, tá? Eu tenho um cabeçote de leitura, que é a agulha, tá? A gente não fala agulha porque ele não encosta, né? Não é como o vinil que a trepidação, a vibração é que gera a música, mas no caso aqui eu tenho uma agulha de leitura, é um cabeçote de leitura, que ele se desloca para fazer acesso aleatório. Então a agulha salta de lá para cá. Então quando a gente abre e vê esse negócio. Voltando, eu tinha já apagado, mas a IBM fazia HDs dessa forma lá nos anos 50, onde eu tinha um computador do tamanho de uma geladeira, aquelas duplex, sabe, bem grandona, assim, bem chique. Então, armazenava 5 mega. Armazenava 10 mega, era o que tinha na época. Hoje não, a gente acha assim um absurdo alguém não ter 1 tera. Tá? Só para a gente ter uma ideia de comparação, já avanço. Voltando, então esses conceitos para quem alguém vai fazer computação, se alguém for fazer computação, vai se divertir muito em torno disso, porque é a forma como a gente organiza a informação de um jeito barato em termos de memória e processamento. Vocês têm que sempre lembrar que a gente tinha recurso escasso. Hoje é próximo do que a gente quer mexer hoje com embarcados, para fazer uma certa analogia quando a gente quer fazer alguma coisa. Então, se alguém gosta de brincar com Arduino, principalmente, vai ter mais ou menos essa mesma situação. Vocês têm um recurso escasso, vocês têm que saber lidar bem com ele. Quando a gente fala de computador, gente, alguém programa em Java? Tem alguém que programa em Java e não tem? Sim? Quem é que programa aí em Java? Quem programa em Java é o José, só que ele não está aqui na aula hoje. Tá, não, é porque eu ia perguntar, quando vocês começam a fazer um programa em Java, um básico, um programa em Java, do nada, simplesmente abro um editor e fecho, só isso, salvo. Então é normal um programa em Java ter, do nada, zerado, 300k, 400k, 1 mega, 2 mega, porque tem um monte de coisa em volta. Gente, eu estou falando mega, tá? E isso não cabe no Arduino. Então, quando a gente está falando de Python, a gente está falando de linguagens interpretadas, JavaScript. Se vocês abrirem um aplicativo de JavaScript, uma aplicação web, e forem ver quanto ela consome, é normal ela consumir. Claro, tem toda a questão do navegador, mas ela pode consumir 100 mega, 200 mega. Então, a gente está falando de uma escala que não estamos mais acostumados com escassez de recursos. Tá? Então, se alguém for brincar com embarcados, ainda vai mexer com isso. Porque isso, nos anos 70... era o que salvava a gente poder trabalhar com o sistema de arquivos. Senão a gente não conseguia poder operar esses arquivos todos, certo? Então, a gente organizava normalmente os arquivos em uma forma de árvore. Quem for do Windows aí vai ver que tem os C2 pontos. Aí tem uma estrutura de diretório, que são os ramificadores. Ramos de árvore. Tá, aqui tem um conceito bacana de árvore, que a árvore tem outras árvores. Então eu tenho um outro ramo que pode expandir como se fosse uma árvore, que tem um outro ramo, expande como árvore, e eu vou fazendo isso de uma forma recursiva, certo? Para quem quiser, recursividade. Isso aqui é legal. Tá, quem for fazer computação. Quem não for fazer, talvez não ache graça. E aí tem pilhas e filas. De novo, pessoas, eu estou falando de estrutura de dados, então eu organizo agora, num ponto inicial. Aí eu tenho os arquivos, que tem outros arquivos, que tem outros arquivos, que tem outros arquivos. Arquivos especiais, que na verdade são os diretórios, tá? Ainda assim são arquivos. E aí eu posso ter os arquivos finais aqui. Então, essa lógica de organização dos arquivos em sistemas de arquivos é dos anos 70, vem lá do Unix. Hoje, se alguém mexe com Windows, está acostumado. Hoje, se alguém mexe até no Android, vai olhar os arquivos, ao menos que ele se apresente de outra forma. Se tu vai lá olhar eles de uma forma mais bruta, né? Sempre vai ter essa estrutura de árvore. Beleza, pessoas? Só que cada arquivo tem os seus metadados para saber quem é o arquivo, ou quem é arquivo, ou que outras pessoas podem manipular. E isso sim sempre vai aparecer nessa lógica de sistemas operacionais. E aí eu tenho esses vários programas. Então, os arquivos, eles estão ali apenas armazenados na memória secundária. Quando eu quero operá-los, eu quero manipulá-los, eu vou carregar na memória principal. Então, sempre vai ser esse fluxo. Vamos lá.
eu vou pegar da memória secundária e jogar para a memória principal, para eu poder manipular. Lembra da figura do von Neumann? Às vezes eu falo von Neumann, se não me engano alguém disse que era von Neumann, tá? A pronúncia. Tá? Por causa da origem dele. Vou falar von Neumann que eu vou respeitar quem falou isso. No von Neumann, então eu tenho o processador e eu tenho a memória principal. O processador só mexe o que está na memória principal. Então o processador não lê o que está no HD. Ele ordena que os sistemas periféricos, através do barramento, peguem aquelas informações que estão na memória secundária, joguem para a memória principal e aí eu consigo operar elas. No momento que elas estão na memória principal, eu tenho que ter um programa manipulador desses dados. Não adianta só carregar eles de memória, que eles não vão fazer nada. Aí eu preciso dos processos. Desculpa. Que também são organizados em pilhas, filas, árvores, nessas estruturas de dados. Elas aparecem em vários lugares no sistema operacional como um todo. Tá? Mas essa é a lógica de árvores. Então eu vou ter uma árvore de processos. Beleza? Como eu falei para vocês, hoje eu não quero falar dos comandos em especial, porque eu fiz uma solicitação pessoal da TI que a gente vai ter uma máquina virtual. Quando a gente tiver essa máquina virtual, a gente vai entrar daí todo mundo em conjunto. E aí todos esses conceitos que eu estou falando agora, claro, não vou falar na mesma sequência, não tem necessidade, mas a gente vai ver, listar os usuários, ver quais são os usuários, quais são as permissões, quais são as propriedades, ver os processos, ver a árvore de processos, ver os arquivos, quais são os metadados, quais são os dados, assim segue. Beleza? Então, a gente vai avançando. Só que tudo isso, pessoas, tudo isso, não funciona se eu não tiver um sistema central para controlar isso. Não só um sistema como se fosse um porteiro, mas alguém que gerencie todo o esquema de acesso dos usuários através dos processos para poderem manipular os arquivos. Senão, se eu não tiver alguém para controlar isso, se eu me deixar de qualquer jeito, a gente não vai ter o devido controle. E aí que aparece um personagem nessa história, que é alguém que fica no meio do caminho, que é o kernel. Então, na verdade, o usuário não abre um processo. O usuário, através do kernel, acessa um processo e os processos, através do kernel, manipulam os arquivos. Então, na verdade, é assim que acontece. O kernel é um núcleo do sistema operacional onde ele vai gerenciar, ele vai abstrair o hardware e vai gerenciar todo esse controle de acesso. Né? Quando eu falo controle de acesso, porque no fundo a gente quer que o usuário manipule os seus dados. Mas na verdade os usuários pedem para o sistema operacional, porque tem que ver se ele tem permissão, se ele tem propriedade sobre essa informação, ele abre um programa, carrega em memória, né, memória principal, para ele poder operar um determinado arquivo. Então, o nosso exemplo de alguém abrir uma planilha significa que um usuário, o Ederson, por exemplo, tem que solicitar ao sistema operacional se ele pode, não é que ele vai, ele pode, espera que tenho de fechar os alertas aqui, tarará, tarará. Ele tem que saber se ele pode abrir uma planilha eletrônica, um editor de planilha, para que depois de aberta a planilha, então primeiro ele abre a planilha, para que depois de aberta se ele pode abrir uma determinada planilha para poder operar ela. Então tem que ver se ele tem permissão de abrir o editor, depois se ele pode abrir a planilha e se ele tem ou propriedade ou permissão. Se ele pode fazer isso, se ele pode ou não pode. E aí, e aí uma vez organizado nessa estrutura em árvore, ele tem que saber se ele pode chegar até o arquivo. Porque pode ser que ele tenha permissão ao arquivo, mas não tem. Aqui no caso, ele pode ir no nível raiz, ele pode entrar nessa pasta, mas ele é barrado no nível 0, que a gente vai chamar, né? Nível 1 e nível 2. Se no nível 2 ele já está barrado, ele não vai ter acesso a tudo isso aqui. Então, tudo isso aqui vai ficar para ele invisível, porque ele não vai ter acesso. Beleza? Mais uma vez, as estruturas de dados vão aparecer. Então, ele não vai ter acesso. Ele vai abrir o editor, mas não vai ter acesso. Agora, se ele ganha permissão de acesso, aí tudo bem. Aí ele pode, mais uma vez, poder acessar
os seus arquivos, como, por exemplo, a sua planilha, tem acesso, ele abre a planilha, carrega a memória principal e começa a manipular e trabalhar ela. Deixa eu ver que horas são, pessoas. 9 horas. Até aí, gente, alguma dúvida? Tranquilo? Gente, eu acho que eu vou fazer mais ou menos esse formato, tá? O que vocês acham? Vocês acham que ficou bom? Eu vou tentar fazer em torno de 1 hora de aula, porque a gente começa às 8, né? Ou começa às 10, vai ter perto de 11. E daí eu pego mais uns minutinhos ali no final para o atendimento, tirar dúvidas, coisas assim. Até porque a distância eu acho que a atenção ela não vai ser como na presencial. Se na presencial é difícil reter a atenção de 1 hora e 50, eu acho que a distância vai ser menos ainda. Gravado não, eu acho que gravado fica pior ainda. O que vocês acham, pessoas? Ficou bom o formato? Sim? Não? O que vocês acham? Vou até parar a gravação, tá? Então a aula de hoje fechou.